Vamos orar então? Vamos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, obrigado pela vida dos seus filhos, Senhor, obrigado por esse convite, por esse lugar, Jesus. Nós declaramos as tuas bênçãos, Pai, que o teu Espírito possa estar nos guiando, nos conduzindo, Pai, em cada detalhe, e nós já profetizamos, Senhor, que todos aqueles que assistirem serão impactados, transformados, alcançados pelo teu amor, Jesus. Nós declaramos que nós estamos aqui cumprindo, Pai, como filhos obedientes, Pai, o teu chamado, Pai, e o teu propósito, Pai. Continua abençoando, Pai, esse casal maravilhoso, continua abençoando toda a equipe, Jesus, e que cada dia mais, Senhor, mais e mais pessoas sejam alcançadas, transformadas e restauradas, em nome de Jesus, amém. Amém. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal com Vida. E hoje nós estamos com um casal de convidados lá da Igreja Bola de Neve, o Fabrício e a Tiziane. Vamos descobrir um pouquinho da história de vida deles, como que eles entraram no cristianismo. Parte do casamento eu já sei que tem história interessante aí pra contar. Tem histórias maravilhosas, né, amor? É um prazer estar com vocês aqui. Queria mandar um abraço aí para você que vai estar nos assistindo em breve. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração e grandes coisas Ele fará nessa tarde, né? Nesse almoço maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Estamos muito felizes em estar aqui hoje. Fabrício, como que foi a sua jornada? Hoje você é um pastor. Tivemos a honra de conhecer a sua igreja lá em Santo Antônio, né? Isso. Está iniciando um belo de um trabalho lá. Eu acompanhei o trabalho que você fez no Dia das Crianças. Eu ia até te mandar mensagem para a gente participar lá, mas acabamos que a gente ficou enrolado, né? Falei para ele, vamos ver se a gente consegue dar um pulo lá. E com a correria nossa, acabou que a gente não conseguiu ir, mas a gente tem acompanhado o trabalho que você está fazendo lá e está muito bonito. E eu queria saber como que você entrou assim nessa vida do cristianismo, foi conversão, já vem de família... Como é que foi se desenvolver? Hoje já faz cerca de quase 12 anos que eu tô caminhando com Jesus, né? A minha família, ela tem a base cristã, ali pro lado de sul de Minas e Cidade Cruzeiro. Mas, assim, da parte da minha mãe era evangélica e da parte do meu pai era católica e também umbandista, espírita também, né? Então, assim, é bem diversificado ali os familiares. Mas assim, o encontro meu com Jesus foi num momento assim que eu estava passando muitas dificuldades e não eram financeiras, não eram ali familiares. Era dificuldade mesmo de propósito, de entender o porquê eu estava aqui, entender o porquê realmente e o que Deus tinha para mim nessa terra. Eu comecei a ficar perdido, comecei a me envolver com drogas, comecei a me envolver com bebidas e parece que a cada festa que eu ia, cada vez que eu usava algum tipo de droga assim, eu ficava mais vazio. Eu tentava preencher algo, não sabia o que era e ficava mais vazio. Daí depois de alguns anos assim nessa vida, tinha um amigo muito próximo meu, o Eric, hoje ele é pastor lá em Cruzeiro também. E ele falou, cara, eu voltei aí pra igreja e tal, vamos lá fazer uma visita. E eu fiquei meio enrolando ele há um tempo. Mas aí teve um dia que eu tomei coragem, estava meio mal, tomei coragem e falei, vamos lá. E eu cheguei lá naquela noite, eu não me esqueço, assim, do pastor falando. E eu olhava pra ele e falei, caraca, mano, o Eric entregou ali pro pastor toda a minha vida. Não é possível, ele deve ter falado, ele é amigo do pastor, ele contou cada detalhe, ele contou o que eu tava passando, o que eu tava sentindo. E a cada palavra que aquele pastor falava, eu sentia assim no meu coração, assim, eu falava, poxa vida, ele tá falando pra mim. Ele tá sabendo que eu tô vivendo e começa a dar aquele conflito naquele momento. Será que o Eric falou ou não, né? Mas no fundo eu sabia também que não tinha falado nada, era Deus falando comigo. Em um determinado momento, nessa igreja, quando eles encerravam o culto, eles faziam uma oração ali para a pessoa convidar o Espírito Santo, convidar Jesus. E essa igreja não era com luz apagadas, nem nada, luz tudo acesa, assim, banco de madeira, bem tradicional. E eu ouvi naquele momento ali ele falando assim, olha, se você ouviu essa mensagem hoje, se você ouviu essa palavra hoje e você deseja de alguma forma aceitar Jesus na tua vida, se levante do teu lugar, vem aqui na frente.
Foi. E eu levantei assim, eu fui correndo, eu fechei meu olho assim, né? Mirei assim a direção para não tropeçar em ninguém, não bater em ninguém ali. E parei lá na frente assim, e fechei os meus olhos ali novamente, abri meus olhos, vi que ele estava próximo, fechei meus olhos e fiz oração ali. E ali eu comecei a chorar. E ali, assim, eu ouvi assim, uma voz assim, realmente no meu interior que dizia assim que tudo que eu estava buscando, eu tinha acabado de encontrar. Que eu busquei a minha vida inteira, assim, eu ouvi assim, olha, sabe tudo que você buscou na sua vida? Você acabou de encontrar aqui agora. Vou te apresentar algo novo, assim. E aquilo impactou muito e durou por um tempo ali, uns 2 meses que eu continuei caminhando ali, indo naquela igreja. Eu aceitava Jesus quase todo culto, era engraçado, até teve um dia que eu parei assim, eu vou falar assim, ó, eu vou parar de ir lá na frente, pessoal, porque senão vão pensar que eu tô em pecado aqui, mas na verdade... Esse daí tá demolindo na semana e consertando no domingo, né? E na verdade não era porque a cada experiência que eu tinha num culto ali, eu sentia que eu precisava entregar algo novo, né? Mas eu comecei a amadurecer ali e entender que não necessariamente precisava ir na frente, mas eu precisava sim realmente viver algo novo, entregar algo novo, e que Deus estava operando ali, que seria o resto da minha vida, né? E ali foi quando eu comecei a caminhar com Jesus, através de alguém que saía comigo, bebia comigo, usava droga comigo, fazia várias coisas ali que eu entendo que hoje não agradam a Deus, mas assim, através da vida dele, como assim, através do canal de vocês, assim, eu entendo assim que outras pessoas podem ser alcançadas. E foi assim que começou a minha história com Jesus. Da minha esposa já foi muitos anos mais pra frente, né? Numa célula. Eu me converti em 2017, fazem 5 anos. E desde a minha adolescência até os meus 25 anos, eu sempre via Deus como aquele que tá lá em cima do céu, sabe? Distante de mim. E eu senti um vazio muito grande dentro de mim, eu queria suprir de alguma forma. Eu tinha muitas feridas porque eu fui molestada na infância, então eu queria me aparecer, eu queria pedir socorro de alguma forma e eu não entendia como, não entendia aquelas feridas que tinham dentro de mim, né? E aí eu fui começando a entrar em uma depressão e em 2016 eu entrei em uma depressão profunda. Eu tentava, de todas as formas, preencher aquele vazio que eu tinha dentro de mim. Então, eu não tava nem aí, assim, pra minha imagem, assim, como mulher, sabe? Eu me entregava, assim, realmente pra qualquer um, não tava nem aí, assim. E aí eu tentava, né, preencher meu vazio com bebida, saía. Obrigada. E nada daquilo preenchia meu vazio. Parecia que no dia seguinte, aquele vazio só aumentava e eu piorava. E parece que cada vez mais eu entrava no fundo do poço, realmente. Eu achava que não tinha mais fundo e eu ia cada vez mais profundo. Até que nada mais conseguia me satisfazer aquele meu buraco. Aí eu comecei a me relacionar com pessoas do mesmo sexo que o meu. E aquilo também não preenchia o meu vazio, não preencheu o meu vazio. E só me fez me afundar mais ainda. Até que eu entrei em uma depressão realmente profunda mesmo. Não tinha vontade de sair de casa, de fazer higiene pessoal, nada. Eu tava em depressão profunda. E nesse tempo você ficava um tempo sem tomar banho, né, amor? Ficava. Pode falar isso pra pessoas. Depressão mesmo de ficar no quarto e não querer sair. Profunda. Eu também. Você mesmo. tomava banho, tomava? Não, ficava uns dias sem tomar banho também. Não tinha, quando a gente tá em uma depressão profunda, assim, a gente não tem vontade de fazer nada. E aí, a única coisa que eu tinha vontade era de acabar com a minha dor. Nada me satisfazia, eu tava naquela depressão profunda, eu não via saída de jeito nenhum. Até que um dia, na faculdade que eu fazia, no auditório, no pátio da faculdade, tinha um grupo lá que estava adorando a Deus e eu escutei uma música que só o toque da música, eu não lembro letra, não lembro nada, mas o toque da música trouxe uma paz no meu coração. E aí eu falei, nossa, eu vou parar ali. E tinha um grupinho fechado. E ali, quando eu entrei nesse grupinho, eu olhei assim, e o Fabrício... Estava lá? Ele era o líder dessa célula, né? Que é uma célula que ele fazia nessa faculdade.
E aí o Fabrício olhou pra mim com um olhar que ele nunca mais olhou, porque foi o próprio Deus. Ele olhou pra mim e através do olhar o Espírito Santo falou comigo: você por aqui, minha filha, eu estava te esperando há tanto tempo. E aquilo me tocou, porque eu nunca tive um encontro com Jesus. Pra mim, Deus sempre era aquele lá em cima dos céus. Eu nunca tinha esse encontro tete a tete com Jesus, sabe? E aquilo me impactou. E eu decidi, então, realmente entregar a minha vida e viver aquilo que ele tinha pra mim. Porque eu não tinha mais saída, eu não via mais saída pra minha vida. E a única coisa que eu tinha ali era Jesus me apresentando uma nova vida e eu se agarrei. E foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. E é legal, assim, ela falar isso, porque assim, eu passei para ela contar esse momento da conversão dela, porque foi um momento onde começou a nossa história junto também, né? Foi um momento onde a gente começou a se conhecer, a conversar. Assim, nesse momento que eu conheci ela em 2017, já fazia alguns anos já, eu tinha essa célula universitária que eu tomava conta. A nossa igreja é uma igreja que trabalha muito por célula. E também fazia célula na igreja. E a célula na faculdade, tinha dias que não dava quase ninguém. E tinha dias que dava muitas pessoas. Tinha vezes que parava o pátio da faculdade ali, a galera entregando a vida para Jesus, orando, conversando. Fazia. Né? E assim, eu entendia que Deus tinha um propósito especial com a universidade, né? E eu entendia também que Deus estava cuidando daquilo que eu desejava, daquilo que eu sonhava, daquilo que eu esperava, assim. E todo mundo perguntava: poxa, Fabrício, já faz tempo que você tá caminhando com Jesus, você não tá pensando em namorar ninguém? Eu falei: tô esperando em Deus, né? Procurando ali, mas em Deus ali, aguardando Ele fazer a vontade dele na minha vida. E Deus sempre falava pra mim: fica tranquilo que eu tô cuidando de você, né? E era um tempo maravilhoso que eu tava fazendo faculdade novamente, né? Eu fiz comunicação social para o estado de Marte e fiz também teologia. Esse tempo eu tava fazendo teologia e ela tava fazendo enfermagem. E era um tempo que eu tinha ali disponível, só tava estudando na época, tava sem trabalhar, então eu tava bem tranquilo. Eu podia viver inteiramente para Deus naquele tempo. E nesse momento que a gente começou a conversar, eu comecei a ver assim que ela tava passando sérios problemas, né? E teve um dia que eu me lembro até hoje, assim, que eu vi ela passando assim, e naquele dia não tinha célula. Eu falei: oi, tudo bem? E aí, tá gostando da célula? E até aquele momento a gente tava sempre conversando, mas somente sobre Deus, nada sobre relacionamento. E eu falei: e aí, como é que você está? O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Daí eu falei assim, e fui conversando com ela. Eu perguntei: mas você tá bem? Uma vez ela falou: não, tô bem. Daí eu perguntei: você tá bem mesmo? Ela não sei, eu tô bem. Daí na terceira vez que eu perguntei pra ela, já tava próximo do carro já, que eu tava indo pro meu carro também. Ela falou: eu não tô tão bem assim. Daí eu falei pra ela: não desista, né? Não desista, porque Deus tem um propósito na tua vida. Eu posso orar por você? E eu orei por ela ali, né? E depois ela mandou mensagem pra mim, né? Falando que tava melhor e tal. Mas naquele momento, fazendo a vontade de Deus, eu comecei a descobrir minha metadinha, né? Sim. A mulher Legal. que Deus tinha preparado para mim. E eu entendo isso, para aqueles que estão nos assistindo hoje, e às vezes têm dúvidas. Poxa, eu conheço muitas pessoas que ficam na dúvida: será que eu tô muito novo, muito velho? Eu tô muito novo e não preciso me preocupar com casamento. Ou eu tô muito velho, eu já não tenho mais tempo para isso. Ambos estão errados. O que as pessoas precisam entender é que elas precisam viver o propósito. Sim. Né? E vivendo o propósito, elas vão descobrir realmente novas pessoas que entrarão na vida delas e somarão com elas, vão descobrir aquilo que elas nasceram para fazer, né? E vão se alinhar com aquilo que elas precisam estar fazendo naquela estação, né? E desde que a Tiziana entrou na minha vida e eu entrei na dela, nossa, nossas vidas foram transformadas assim infinitamente, né? Através do poder de Deus, do amor de Deus. Mas foi transformado, a gente foi somando, né, amor? E cada detalhe, estação. Foi cada detalhe de nossas vidas sendo vivida no tempo, realmente no tempo de Deus, sabe? Porque logo quando eu conhecia Jesus, né? Tive esse primeiro encontro com ele, não é da noite pro dia, né? A gente tem esse costume muitas vezes de olhar para os cristãos e falar: nossa, mas olha lá, é um cristão, tá passando por problema, deve estar pecando. Não é assim, né? Aí eu conheci Jesus. Mas o pessoal sabe que quanto mais perto de Deus a gente fica, mais dificuldade, mais tribulação a gente passa, Exato. não vamos.
Exatamente, né? E aí, assim, logo quando eu conheci Jesus, então, assim, as minhas feridas não foram curadas da noite pro dia, né? Foi um processo. Eu tive que passar por um processo. Primeiro eu precisei ser curada de algumas coisas para depois eu entrar dentro de um relacionamento. E a gente conversou muito, cara. E é legal, assim, que a nossa história, assim, para aqueles que estão nos assistindo, e eu não me recordo se eu contei tudo pra vocês, a gente casou em corte, né? Corte beijando somente no altar, né? Sem relacionamentos físicos, toque, nem nada, apenas a gente se abraçava, dava muito pouco as mãos, né? A gente era mais amigos, assim. E o nosso processo, quando ela veio pra Jesus, o primeiro ponto mesmo foi ela conhecer Jesus. A minha maior preocupação com ela, e cuidado e carinho, era que ela pudesse ter um encontro com Deus, né? E foi passando meses, até que um dia, conversando com ela, né, depois de aí cerca de uns 8 meses, 9 meses, assim, conversando com ela, eu perguntei assim, olha, quero te fazer uma pergunta, né? E na internet, assim, pra quem tá me ouvindo aí, assistindo agora, vai entender isso que é uma realidade. Na internet a gente tem muita coragem, né? Sim, eu mandei mensaginha pra ela, falei, eu quero te fazer uma pergunta. Ela falou, faça. E a gente conversando ali, eu falei assim, é impressão minha ou você está sentindo alguma coisa por mim nesse momento? Daí eu fiquei impressionado com a resposta dela. E eu gosto que ela gosta... O que você falou, amor? Conta pra gente. Ai, será que eu posso estar amando em tão pouco tempo? Eu falei, cara, você é um cara irresistível. Sabe por quê? Eu nunca tinha visto um rapaz que realmente desejasse estar com alguém sem querer estar pelo sexual, sabe? Uhum. E aí aquilo me encantou, era uma novidade pra mim. E aquilo me encheu os olhos e eu realmente comecei a sentir ali um sentimento por ele. E foi muito legal nessa época, daí beleza. Eu perguntei, ela respondeu, né, isso que ela falou. E eu falei, então tá bom, boa noite, até amanhã. Nossa. Obrigado. E não falei mais nada, mas por que eu não falei nada? Eu fui orar, eu falei, Deus, eu acho ela bonita, eu acho ela legal, eu gosto de estar com ela, mas é essa a mulher que o Senhor tem pra mim? Daí eu continuei a minha oração falando pra Deus, falei, por que, Deus? Sei que eu não precisaria explicar isso, mas eu gosto de deixar bem claro nas minhas orações. Eu falei pra ele, Deus, porque se não for ela que você tem pra mim e não for eu que você tem pra ela, eu vou atrapalhar ela e daqui a pouco pode ser que ela largue você. E eu não quero isso, Deus. Então eu gostaria que, se pudesse, o Senhor mostrasse pra mim que fosse ela. Isso é legal você falar, que isso serve também, nem de falar dica, de direcionamento mesmo. Que quantidade de casais que estão passando por situações, né, e acaba se travando um no outro, né, por achar que não vai viver mais sem aquela pessoa, que não vai, e tá vendo que não é aquilo ali, sabe? Porque você consegue dentro do relacionamento chegar numa hora e falar, meu, não dá. E você vê muitas pessoas postergando isso daí, né? Sim. Se machucando, né? Se machucando. E isso perante Deus é pecado, porque você tá travando uma pessoa, procurar uma pessoa certa pra ela e se travando de achar uma pessoa certa pra ela, né? Acaba que a gente nem pergunta pra Deus, né? Se, Deus, é isso que o Senhor tem pra mim? E a gente acaba nem conhecendo a pessoa realmente, a ponto de conhecer ela primeiro e não se envolver emocionalmente primeiro. Porque uma vez que a gente se envolve emocionalmente, era algo que eu tava tentando evitar, porque a gente já conversava muito, a gente era amigo realmente. O nosso relacionamento começou numa amizade. Já tinha um relacionamento. Já tinha um relacionamento de amizade, de companheirismo ali, de realmente, vamos se ajudar. Eu sempre falava pra ela, lê a Bíblia, eu lia 5 capítulos por dia, né? Ajudava ela a orar, dava aconselhamento, mas tipo assim, quem tá ouvindo, eu gostaria de deixar isso bem claro, assim, aconselhamento frio mesmo. Eu olhava pra ela como se fosse uma irmã. Então assim, sem sentimentos, sem segundas intenções. E naquele momento, assim, eu orei pra Deus e falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Porque se ela já tá sentindo algo por mim, eu tenho 2 opções agora, me afastar, né?
ou me aproximar. E tipo assim, eu gostaria de me aproximar, mas eu quero a sua resposta antes. Porque se não for isso, eu gostaria de deixar claro para ela não se frustrar. Né? O que acontece? Muitas pessoas deixam Jesus ou não vivem os sonhos, os propósitos que elas precisam viver porque elas se frustram, né? Tem gente que fala assim, eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai, porque já se frustrou em alguma coisa. Não quero casar, não quero ter relacionamento. Homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Mentira! Pavor de casamento, eu falo pra eles. Assim. Mentira! Não, as pessoas não são iguais. A nossa identidade aqui, ó, tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e não tem a mesma digital. Não é igual. Então, assim, a gente não tem. Os números de identidade são diferentes, os rostos, os gostos. Então, as pessoas são distintas. E o que acontece? Eu tava muito receoso com isso. Eu falei, cara, eu preciso de resposta. Demorou cerca de 1 mês e meio, tá? Assim, orando ali, não tocamos mais no assunto. E na metade do ano, a nossa célula saía de férias, né? Célula universitária, saía de férias. Uma menina que fazia parte que a gente quis fazer uma brincadeira lá. Jogue um barbante, fale o que você acha da outra pessoa. Jogava pra mim, daí daqui a pouco eu falava assim, vou jogar pro Marcos. Quero falar alguma coisa sobre ele. Uma qualidade, alguma coisa que eu tava sentindo, alguma coisa que eu considerava especial nele. Daí foi brincando. Daí o barbante caiu nela. Ela pegou o barbante e jogou pra mim. E nisso que ela jogou o barbante pra mim, ela começou a falar. E naquele tempo, gente, vocês estão assistindo um vídeo agora na frente do mundo. Começou a falar assim. Ela começou a falar assim das minhas qualidades, que ela me achava um homem especial, um homem de Deus. Começou a falar várias coisas. E naquele momento, pra quem tá nos assistindo, fecha seus olhos aí e imagina essa cena. Eu vi assim ela falando, daqui a pouco sumiu todo mundo que estava à volta. Tinha umas 23 pessoas, 25 pessoas mais ou menos com a gente. Sumiu todo mundo, só tinha ela falando. E parecia assim, e tava em câmera lenta, assim, e eu ouvia a boca dela mexendo. E de repente, assim. Falava direito. Então, de repente, assim, foi muito doido. Eu ouvi uma voz, mas uma voz assim, tão plena, mas tão plena e tão forte, falando assim: filho, essa é a mulher que eu tenho pra você. Nossa. Essa é a mulher da sua vida. E naquele momento escorreu uma lágrima assim no meu olho. Eu falei, caraca, eu acabei de encontrar a mulher da minha vida. Eu acabei de encontrar a mulher da minha vida. E tipo assim, eu falei pra ela depois, eu contei esse testemunho pra ela, mas ela não percebeu. Então assim, foi como se eu estivesse entrando em outro lugar, em outro mundo, sabe? Mas por que aconteceu isso? Porque eu perguntei pra Jesus. Eu poderia ter, como em alguns outros momentos, como até mesmo no comecinho da minha caminhada cristã, eu tentei me envolver com outras mulheres, né, outras pessoas. Mas no comecinho eu não entendi que eu precisava, a partir do momento que eu conheço Jesus, eu preciso entregar minha vida para Ele. Então se eu entrego a minha vida, eu entrego meus projetos, meus sonhos, os meus pensamentos. Então naquele momento ali eu entreguei realmente para Ele o que eu estava pensando, estava sentindo. E falei, Deus, eu achei ela legal, mas eu não quero legal, eu quero perfeito, acha, né? eu quero o seu propósito. O que você acha sobre isso? E foi na onde eu comecei a ter essas experiências, né? E durante esse processo, beleza, isso aí foi um processo. Eu fui lá, fui falar com o meu líder, né? O meu pastor também. Eu falei pra ele, poxa, paizão, conheci alguém, uma pessoa maravilhosa, né? Queria saber, eu quero a sua bênção pra tá conhecendo ela. Não falei namorando, não falei se relacionando, não falei orando no sentido de relacionamento. Eu falei, eu queria a sua bênção para poder estar conhecendo ela melhor, para estar mais perto dela, né? Eu já senti de Deus, já ouvi de Deus, mas eu quero estar mais perto para que eu pudesse tomar a decisão correta, né? Para que se surgisse um momento difícil, eu não viesse ser mais um que desistiu. Então a gente começou a se aproximar, né? E foi um tempo muito agradável. E nesse processo, eu gosto de falar, a Tiziane tinha um sonho. Qual que era o seu sonho, amor, de relacionamento? Qual que é a sua visão de relacionamento que você tinha sobre a corte e tudo mais? Na verdade, assim, quando eu não era convertida, eu via relacionamentos de corte, né? Sem se beijar, não se beija. E eu achava muito bonito, mas eu imaginava, nossa, aquilo não é pra mim. Quando eu não era convertida. E aí, quando eu me converti, quando a gente já estava nesse processo de se conhecer, de oração,
Deus colocou no meu coração que o nosso relacionamento era de corte. E aí, eu falei pro Fabrício. Só que o Fabrício, ele era contra, mas super contra. Meu, Porque muitos anos sem beijar, eu tava louco pra beijar. Porque ele tava esperando, fazia mais de 10 anos. Então, assim, na cabeça dele... Não fazia 10 anos nessa época, fazia menos. Hoje Não, fazia 10 anos. Fazia 10 anos. Aí, ele na cabeça dele, ele falou assim... Não, quando eu encontrar minha varoa, eu vou pelo menos beijar. Só que Deus colocava no meu coração que não, que era corte, que ele estava separando a gente para um relacionamento diferente. Que Deus estava separando a gente para um relacionamento diferente, para ser uma diferença, né? Porque hoje o que mais a gente vê são relacionamentos fáceis, né? Fáceis e totalmente distorcidos, né? E Deus colocava no meu coração, é corte, corte, corte. E eu falava com o Fabrício, jamais, não vou. Até que teve um dia que eu não aguentei, super branco, até que teve um dia que eu não aguentei mais a voz de Deus no meu coração. E aí a gente já estava orando. E aí eu fui e falei assim, Deus, olha, o Senhor tá falando claramente no meu ouvido que é corte. E o Fabrício não quer corte. Então, o Senhor fale com ele essa noite que é corte, ou ele não é o que o Senhor tem pra minha vida e eu vou abrir mão. Eita. Pequena assim, pressão, né? E aí assim, eu fiquei com medo, né, dessa oração. Botando tempo pra Deus. E assim, eu fiquei com medo, né? Porque eu fiz a oração, mas assim, Deus não ia fazer a minha vontade, Deus ia fazer a vontade dele. Se não fosse o Fabrício pra mim, Deus não ia falar com ele. E aí, a gente foi no culto e tal, e a palavra sendo pregada, e eu no meu coração, gente, é corte, Deus fala com ele em nome de Jesus. E aí, na manhã seguinte, o Fabrício foi lá na minha casa. E aí eu olhei assim pra ele e a primeira coisa que eu falei pra ele, não foi nem bom dia, tudo bem? Deus falou com você ontem de noite? Daí ele olhou assim pra minha cara, deu risada, falou assim, é corte. Glória a Deus. Você ufa. Foi muito legal porque aquele culto foi... Eu olhava assim... A palavra não tinha nada a ver com corte. Não tinha nada a ver com relacionamento. E Deus falava assim, você vai fazer corte, né? Falei, Deus, não é culto de casais. O que a gente tá querendo falar agora? É tipo assim, deixa eu quietinho aqui, né? E eu falava assim, falei, Deus, mas hoje não é culto de casais. Hoje é culto de domingo. E eu sentado no chão da igreja, lá no final. Falei, por que tá acontecendo tudo isso, né? Falei, Deus, faz tanto tempo, eu quero beijar. Eu quero beijar e tal. Daí Deus falou, não é corte, você vai fazer corte. Daí chegou uma hora da metade do culto. Eu falei, Deus, mas eu não quero fazer. Ele falou, você quer realmente viver meus planos? Eu falei, quero, Deus. Quero sim. Daí ele falou, então você vai obedecer. Mas eu guardei pra mim. Eu falei, se Deus tá falando comigo, eu não vou falar nada. Vou ficar quietinho aqui, vou esperar Deus falar com ela também e tal. Meu Deus, que coisa linda. Essa aqui é a nossa fraldinha do biquinho. É, fraldinha do biquinho? Galera, já terminamos o nosso almoço aqui. Tá maravilhoso. E agora, pra gente ir finalizando, vamos terminar essa história linda aí. Esse momento, né? A parte que o Fabrício tava querendo beijar e Deus falou pra ele, não vai beijar não, vai segurar mais um pouquinho só. Daí eu lá naquele culto lá, eu vindo ali de Deus, eu falei, Deus, eu não vou falar nada pra ela, não vou falar nada e tal. E eu falei, se quiser fala com ela direto, né? E eu cheguei, passou a noite, a gente se despediu, ela foi pra casa dela, foi pra casa dos meus pais, né, que eu morava com eles na época. E eu fui lá pra casa com aquilo na cabeça, eu falei, não acredito, cara, as pessoas vão me zoar, porque tinha várias pessoas fazendo coach na igreja já, né? E toda vez que alguém chegava pra mim e falava, eu falava, você é bobo,
Ficou aí 2 anos esperando aí, agora não vai beijar? Mas é muito besta mesmo, né? Mas eu falava na brincadeira, né? Mas zoava bastante. Eu falei, cara, o pessoal vai me zoar muito, mano, quando ficar sabendo, mas eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Se for de Deus mesmo, Deus vai falar com ela. E na hora que ela perguntou, na hora especialmente, falou, você acha mesmo que ela não tá sabendo e tal? Daí ela foi e perguntou, né, pra mim, eu hesitei ali em falar, falei de transformação, né? Daí no segundo momento ela perguntou novamente, mas foi só isso? Eu falei, então é pra gente fazer coach e tal. Daí eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, né? Depois de tanto tempo, louco pra me beijar, louco pra ali dar uns abraços ali, vou ficar assim. Mas aí com o tempo, a gente percebeu que aquilo foi muito bom pra gente. Foi bom porque ela tava vindo realmente de uma vida meio promíscua. Eu tava muito tempo sem contato com uma pessoa ali de sexo oposto ali, então falei, poxa vida, né? Acho que foi uma forma de proteger vocês proteger, também, porque ser muito tempo sem contato. E ela já vindo de uma mudança muito pesada. Sim. De repente se acontecer, porque o beijo é a abertura. Tudo, né, não, daí hoje não vai beijar não. Cara, e foi cortar na raiz. Foi muito doido que depois que a gente casou assim, né, no dia foi muito doido, a gente beijou, foto, beijou. Beijou até né, a boca cair. Né? Então assim, o álbum só tinha beijo. Eu precisava fazer, eu falei, nossa, beijar é muito bom, cara. Foi como andar de bicicleta pela primeira vez. Mas depois eu percebi, assim, depois do casamento, eu percebi que é o seguinte, que foi um cuidado de Deus realmente, porque se a gente se não tivesse seguido a direção do Senhor, primeiro que ela tinha orado, né? E o segundo, que a gente possivelmente teria caído, né? Sim. Eu tenho quase certeza absoluta que a gente teria caído, porque realmente o beijo é a preparação. Eu falo pra Mirelle que o beijo ele é mais importante do que a relação sexual. Sim, é um momento porque de conexão. Porque você não beija qualquer um. Verdade. E você vê quanta gente fazendo relação sexual com qualquer um. Sim. É até chato falar, mas a prostituta beija? Não. Aonde que você se apaixona? No beijo. Você entendeu? Sim. Então o beijo ele é o primordial do relacionamento. Então com certeza é o que você falou. Ia dar uma escorregada. Nossa, daí tipo assim, ia acabar com essa história, ia acabar com aquilo que Deus tinha. Eu entendo isso, que ia travar muitas áreas na nossa vida. E o mais legal de tudo isso foi no dia do casamento. Foi assim no pode beijar a noiva. Nossa. Aqui foi a primeira vez. E agora dá um beijinho, dá um beijão, tá todo mundo olhando o que eu faço. Ficou sem ar até, né? E foi aquele momento assim, o pastor até brincou, né? Pode ir, não, calma aí, eu já fui pra beijar assim, né? Falou, nossa, tá desesperado. Eu falei, faz tempo, né? Aguardando esse momento. Mas eu vejo assim como um cuidado de Deus, que a gente ouviu, e hoje a gente pode falar, a gente pode ensinar outras pessoas que é possível, né, e que é algo maravilhoso. E assim, uma das coisas que o Espírito Santo ministrou a gente durante esse tempo nosso, né, que a gente estava em um relacionamento de corte, era de que era um momento pra gente realmente se conhecer, pra daí entrar no casamento, sabe? Hoje que a gente tanto vê hoje em dia, são casais que eles, vamos se casar e aí depois a gente vê se dá certo, aí se não der certo a gente separa, sabe? Já entra com esse pensamento e aí vai se conhecer realmente dentro do casamento. Né? E já entra com essa carga de vamos ver se dá certo, a pessoa já entra já querendo que não dê certo. Ela já, basicamente, ela tá dizendo assim pro relacionamento, olha, não vai dar certo. E sabe o que é o pior de tudo, o agravante disso daí tudo? Tem muita gente que se conecta pelo sexo. Uhum. Como se o sexo segurasse o casamento. E tem que ser ao contrário, né? A conexão vem de tudo que envolve, né? De tudo que envolve. Casamento não é só sexo. Na verdade, assim, o sexo é a menor parte do casamento, né? Sim. Porque ele envolve companheirismo, fidelidade, amizade. Ele envolve ali você realmente, dia após dia, ser transformado à imagem de Cristo. Eu costumo dividir com as pessoas que se existe um lugar onde Deus pode transformar a vida de alguém, né, de um homem, de uma mulher, é dentro do casamento. Né? Por isso que, quando a gente vai olhar as Escrituras Sagradas, nós vemos isso da igreja sendo a noiva, de Cristo sendo o noivo, né? Do que Cristo fez, né, pela noiva, né, entregando a própria vida. E você vê lá, né, nos evangelhos, nas cartas, esses ensinamentos.
E pra gente foi valioso, porque hoje eu olho pra ti esse ano e eu não vejo um rosto bonito, não é a questão do sexo, o beijo, ou seja, o que que realmente nos mantém unidos. É Jesus, né? E outra, eu posso olhar pra ela hoje e não tem como eu reclamar que eu não sabia que ela era assim. Né? Sim. Eu gosto até de brincar, né? Quando eu conheci ela, eu sabia que ela tava em depressão, eu não tomava banho às vezes. Né? Se em algum momento ela não toma banho hoje, não tem como reclamar. Né? Não, mas brincadeiras à parte. E o mais importante é que, assim, quando a gente possui também os nossos dias maus, né? Tem dia de treta, E quando Faz vem parte do show, né, cara? Faz. E quando vem os dias maus, nós sabemos que quem nos uniu, sabe? A gente sabe que foi Deus que realmente falou conosco. Porque é aquele momento que Deus falou que realmente era corte, Deus confirmou no meu coração, Deus confirmou no coração dele de que era propósito de Deus. Então a gente tem uma palavra e a gente se firma nela, né? Tem dias assim, as pessoas pensam, poxa, vocês já estão caminhando com Cristo, pastoreando igreja, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e vocês não passam dificuldade. Engana. Porque tem uns dias difíceis, tem dia que tá dando choque, né? Você vai lá, se coloca um copo aqui e já dá uma treta, já por causa de um copo, já dá uma briga, uma desavença. E se nesse momento a gente não trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, que é a palavra, a promessa de Deus, a gente vai se esquecer, né? Eu tenho muita facilidade em perdoar, né? Eu sou uma pessoa assim que... eu não sei, eu recebi, eu considero até um dom isso, porque pra mim, assim, entre ganhar uma discussão e resolver a situação, eu prefiro perder a discussão e resolver, né? E outra, eu entendo também que não é sobre quem está certo, às vezes a gente discute lá, tem ali um desentendimento, ela vai pensar um pouquinho no lado dela, vai pensar no lado dela, e quando Deus fala comigo, eu vou lá, desculpa se eu errei e tal. Assim, mas é uma personalidade minha, né? Porque eu vejo assim, Cristo não era culpado de nada, ele entregou a própria vida dele, cara. Se passando por errado ainda, né? Se passando ali, sofrendo no nosso lugar, o cara era santo, é justo, verdadeiro, e se entregou ali no nosso lugar, por pessoas pecadoras, pessoas que não mereciam, pessoas que possivelmente maltratariam ele. Se você for analisar a passagem de Jesus, é aquilo que eu falei. Estava sendo avaliado como ele fosse o errado. Ele se passou por errado. Né? E fazendo tudo certo. O santo, né, foi acusado como se tivesse ali realmente o pecado sobre. Então, assim, o casamento nos ensina muito. Assim, quando as pessoas me perguntam assim, vivendo solteiro, né? Nossa, tô vivendo a melhor fase da minha vida, a melhor fase da tua vida vai ser quando você casar. Eu sou crente hoje já. Eu falei, irmão, não é, cara. Você vai ser crente lá você casar. Uma coisa é viver com seu pai, com sua mãe, uma coisa é viver com seu marido, com tua esposa. Né? Porque lá é um momento de transformação, lá é um momento extraordinário. Vida, né, cara? E assim, essas histórias, essas experiências com Deus, vêm nos fortalecendo. É sempre lembrando, poxa, às vezes eu tô bravo com ela. Eu lembro lá aquele dia que Deus falou comigo da corte. Eu falei, poxa vida, eu não queria fazer, né? Mas naquele momento lá, Deus deu essa oportunidade. Eu conheci ela, comecei a descobrir como é que ela pensava, o que ela gostava, o que ela não gostava. Naquele momento a gente começou a se descobrir. E hoje ela olha pra mim assim, ela pode falar o que ela quiser. A única coisa que ela não pode falar pra Deus é que eu não era assim. Conheceu tudo, né? Né? Ela conhece, ela sabe o que eu penso, né? Sabe o que eu acho. Conhece todos os detalhes, né? Se eu pudesse dar um conselho para aqueles que estão nos assistindo, seria realmente assim, o primeiro ponto é um casamento não vai fazer ninguém feliz, né? O casamento é um complemento, onde duas pessoas felizes se juntam para ser mais feliz ainda. Né? Às vezes a pessoa tá triste achando que o casamento, sai da casa dos pais, vai se resolver, que casar com aquela moça ou com aquele rapaz, às vezes não vai, né? Casamento não é isso, casamento é uma união de propósitos. Então, assim, para aqueles que estão nos ouvindo, um conselho de verdade, encontre seu propósito. Encontre seu propósito de vida, encontre seu propósito em Cristo Jesus, e achando seu propósito, você vai achar com ele também a pessoa que vai somar para te auxiliar nessa caminhada. E só para você ter ideia, como que a gente foi parar na igreja, né? Eu sempre soube que eu precisava ter o meu relacionamento dentro da igreja e nunca consegui. Por passar por vários casamentos já, eu sabia. Sabe quando você sente que você precisa
tá dentro da igreja para santificar o casamento, Pra dar certo. para entender algumas coisas que o diabo, às vezes, a gente dá abertura para ele impor na vida da gente, e muitas vezes essas aberturas que a gente dá não é nenhuma coisa tão grave, mas acaba relacionamentos por causa disso daí. Então eu sempre soube da importância de você ter o casamento, o seu relacionamento estando dentro da igreja. Sim. Então os motivos que hoje eu falo para você que levou motivos, não foi muita gente que nem no seu caso, droga, o dela passou por um monte de problema. Não, eu sabia que eu tinha que ir para a igreja, eu não tinha nenhum vício, nada grave, né, para buscar. Então, mas o meu propósito de buscar a igreja era esse. Que eu não tinha cansado de sofrer com relacionamento, cansado de passar por um monte de coisa e acabar. Então, das coisas que eu firmei com Deus era isso. E então, o motivo de eu ter levado ela para a igreja foi isso daí, que eu sabia que tinha que ser santificado. Tinha que ser dentro da igreja. E tendo Jesus, você torna aquilo eterno. Essa é a diferença. É que tudo que não tem Jesus é passageiro. Tudo que você inclui Jesus passa para a eternidade, né? Passa ali para a posteridade. Poxa, eu quero que meu casamento dê certo. Como é que seu casamento vai dar certo com as suas próprias limitações de força? São duas pessoas, olha para você aqui doido. Um casamento é formado por duas pessoas imperfeitas se unindo. A chance de dar errado é de 99,9%, né? É de 99,9%. Cada um com suas manias, com seus costumes. E como faz duas pessoas que são imperfeitas se unirem de maneira perfeita? É trazendo Jesus. Porque Jesus vai ser o equilíbrio, Jesus vai ser ali aquele que vai moldar de forma que duas pessoas imperfeitas tornem algo perfeito. Algo maravilhoso, algo intenso. Então assim, eu quero dar certo. Poxa, eu quero dar certo, então segura a segunda dica, né? Depois de descobrir o propósito, é você trazer Jesus para dentro das suas escolhas, da sua casa, né? Pô, eu já sou casado, então traz Jesus para dentro da casa. Vou me casar, traz Jesus para tua vida, irmão. Descobre ali, vai orar, vai buscar em Deus ali. Poxa, é isso mesmo, confirma no Senhor. Ora, a gente gasta um tempo em oração, porque era importante, era uma decisão da nossa vida. Você decidir, né, quem vai estar do seu lado ali pro restante da tua vida é a decisão uma das mais importantes depois de aceitar Jesus, porque não tem mais volta. Sim. Né? Não tem mais, você que está nos ouvindo, você pode achar, mas tem volta, tem divórcio. Eu sinto muito, irmão. Quando alguém se divorcia, ele está deixando ali de viver o propósito do Senhor, o perfeito. Existe a Bíblia fala assim que existe o plano bom, o perfeito e o agradável, né? O que você quer viver? Perfeito, né? Então, se você quer viver o perfeito, é dentro das condições de Jesus. O projeto é de quem? É de Deus, não seu. Então, as condições, a forma, o caminho, a metodologia, tudo é de Jesus. A gente precisa absorver isso, ter uma renovação de mentalidade, né? Para viver tudo que Deus tem, gente. Então, assim, o relacionamento, o casamento, ele é algo assim, para ser sustentado, para ser uma fruta ali, uma árvore que venha dar frutos realmente, precisa ter Jesus. É impossível, cara, falar, sem Jesus a gente tá vivendo muito bem, tá nada, estão se enganando. É um casamento que não existe comunicação, é um casamento muitas vezes que existe essa separação, não consegue lidar bem com a sogra, não consegue lidar bem com o sogro, há uma divisão de famílias, não há uma mesa ali para você sentar junto. É um casamento onde existe olhares ali, às vezes o marido sai, ele olha outras mulheres, a mulher sai e olha outros homens. É um casamento mentiroso, é uma capa ali, é uma capa, né, que depois com o tempo vai se transformando ali em uma vestimenta e vai indo, até que é destruído totalmente, é ceifado. É que a traça come tudo. Então, assim, ao nosso ver, assim, para aqueles que estão nos ouvindo, é descobrir o propósito, é trazer Jesus para dentro do relacionamento e, acima de tudo, cara, é entender que nós estaremos no processo durante todo o tempo, né? É entender que, poxa, já decidimos, já oramos, estamos juntos. Então, assim, não é se existe plano B, é fazer o plano A dar certo. Plano A dar certo, é fazer o plano A. E é muito louco, né? Porque eu falo pela experiência nossa mesmo. A gente já passou, a gente tá aí 3 anos junto, 2 anos e meio praticamente casado entre religioso e civil, né? Casou primeiro no civil e depois casou no religioso. E eu falo hoje que com 2 anos e meio de relacionamento, que a gente já passou por coisas, e a gente tivesse Jesus dentro, a gente já tinha largado e não tinha entendido o porquê. Sim.
a pessoa... Eu quero viver o melhor de Deus, eu quero viver o meu casamento de forma extraordinária, e é isso que Deus tem para vocês, né? Mas você precisa saber também que quando você não tem Deus nos relacionamentos, ou não traz Ele para o seu relacionamento, você vai adquirir frustrações, vai adquirir barreiras, né? São tijolinhos, são pequenas coisas. É como você pegasse todo dia um tijolinho e colocasse entre você. Aconteceu a toalha, tijolinho. Uma palavra não dita, outro tijolinho. Uma palavra leva. É o lixo que não leva, outro tijolinho. Você vai lá. Daqui a pouco que não lava. Daqui a pouco você tem um muro ali, né? E quem ajuda a derrubar o muro? Jesus, né? Quem que ajuda a tirar o tijolo? Jesus, porque é com Jesus que a gente vai pedir desculpa mesmo quando a gente não erra. É isso aí. É com Jesus que você vai ter a paciência ali pra saber, poxa, eu acho que ela tá de TPM hoje, ou ela tá chateada com alguma coisa, né? É com Jesus que você vai ter, nossa, coitado, meu marido acho que tá um pouco cansado hoje. Não é uma palavra dura que deve ser uma palavra de incentivo pra ele. Vamos aí, não vamos desistir. Então, esses detalhes, quando a gente tem Jesus, a gente percebe e consegue aplicar, né? Mas quando a gente não tem Jesus, a frustração, a dor, e isso vai causar apenas um rompimento, e não é o que Deus tem. Então, assim, traz Jesus para a vida de vocês. E depois de você passar todo o processo, você começa até a apreciar, porque você começa a ver frutos. Poxa, é uma história que você vai dividir, que outra pessoa vai ser impactada, outro casamento vai ser restaurado. É ali uma situação que você vai passar, que você vai falar, poxa, isso aí não é nada perto daquilo que eu já passei, né? É de fé em fé, glória em glória. É realmente você viver o extraordinário, estar no centro da vontade de Deus, né? Estar no centro da vontade de Deus, ele desfrutando ali junto com ele. E de verdade, eu não consigo compreender hoje, olhando, conhecendo o que eu conheço, vivendo o que eu vivo e já vivi, como é possível você ter um relacionamento sem Jesus. Verdade. Saudável. Né? Uma coisa assim que você fala, poxa vida. Olha, pra minha esposa, cara, eu amo ela. Amo ela. Se não fosse Jesus, eu não sei como é que a gente... se não fosse Jesus, assim, pra deixar assim, senão o pessoal pensa que a gente é perfeito. Mas se não fosse Jesus no nosso relacionamento, a gente não tava aqui falando hoje. Porque possivelmente ele não estaria junto, e nesse 1 ano de casamento já não estaria mais junto. Porque o que acontece na maioria das vezes com a maioria das pessoas, né? né? Você não vê casamento hoje, né? passa de 6, 7 meses. As pessoas ali, elas desiste muito fácil, então eu queria te dar mais esse conselho, não desista. Insista e se apegue em Jesus. Se apegue em Jesus, vai lá, faz uma visita lá, né? Se você é de Taubaté, você pode fazer uma visita na Poema lá, desse casal lá, vai conversar com eles, né? Se você é de outra cidade, procura uma igreja que você se identifique, esteja lá realmente entregando a vida. História, né, cara? Cada um tem onde a sua, você entra, onde você se sente bem. A Sim. gente frequenta a Poema, a gente conheceu o Fabrício pela Dani e o Ramon, que a Dani já veio aqui, eu quero trazer o casal, que a história deles também é fora do comum. É bem legal, né? É bem legal. Fabrício, que foi dos orquestradores e fala mais, se você é solteiro aí, vai na igreja, porque na hora de sair pra comunhão, é naquele momento que você pode descobrir a sua esposa. Descobrir a sua esposa. Então, né? a gente fala, a igreja, não existe a igreja melhor, pior, existe a igreja que Jesus te pega. Aonde você entrou e ele te pega, é ali que é o seu lugar. Que você sente que a sua casa ali, né? Hoje, lá na Bola de Neve, a gente sente a nossa casa, cara. Eu fico feliz, tá ligado? É um ambiente que eu gosto. Existem 2 ambientes que eu gosto de estar. Assim, eu gosto de compartilhar isso. É a minha casa mesmo, onde que a gente tá morando hoje, né? E, mano, na igreja. Cara, que lugar gostoso. Que gostoso estar na igreja. É gostoso depois que você começa a entender e enxergar isso, né? Pra gente é muito prazeroso. E eu falo por mim, cara. O Fabrício é da Bola, a gente foi fazer uma visita lá, a gente se conheceu. E é uma pessoa que eu falo sempre pra Mirella, eu tenho um carinho muito grande por vocês, cara. Porque eu vejo o carinho do Fabrício com a gente. Sim. Que nem eu falo sempre pra pessoa, a gente retorna o que a gente recebe. Sim. Que nem muitas vezes, puta Marquinhos, obrigado pelo carinho. Não é, se eu tô te devolvendo é o que você me tá me dando. A gente não tem que agradecer esse tipo de atitude, né? Eu sempre falo, a gente é espelho, né? Então a gente sente o carinho. Eu falo sempre pra Mirella, às vezes eu tô de boa, esse daqui me chama, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? E infelizmente isso tá faltando no mundo, né, cara? Eu falo pra Mirella, a gente vê a preocupação. A gente não vai, são amigos por muito tempo. Não, tivemos pouquíssimo contato. Pouquinho, né? Mas foi uma coisa de Deus, né? Foi uma conexão, assim, do Senhor mesmo, né? Um carinho.
E pensando assim, ela levou um susto aqui, rapaz. Mas assim, é uma coisa que eu fico parando pra pensar. Eu falei assim, é só com Jesus você vê essas coisas, né? E... Não tem tempo, né? Hoje em dia tá faltando isso, né? Que a gente tá fazendo hoje aqui. Olho no olho, mesa. conversa, uma mesa, sem celular, né? Então foi o que Verdade, Deus, foi faz a tempo que eu não proposta de tenho Deus celular, pra gente. E foi essa, era fazer... Era o podcast virou MesaCast, porque foi tudo direcionado por Deus e Deus veio clareando. E é um dos motivos, a gente tá aqui basicamente quase 3 horas conversando, né? Sim. Pro ar aí vai 40, 50 minutos que a gente edita. A gente fala, quando a gente mais se conecta com pessoas de Deus, né? Parece que tudo fica mais fácil, né? Uma conversa dessa daqui você sai até mais leve, Sim. até mais... sai energizado, né? Tranquilo, né? Então eu queria agradecer de novo a presença de vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo. Foi um momento bom pra gente. Galera que tá aí, estamos finalizando. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Jesus salva, mano. Manda pro inimigo, manda pro amigo, que aqui o canal é pra todo mundo. Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.